Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 91 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu estou aqui com a Adriana, que é líder do meu coração. Ai, que bonitinho. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Juliano, líder do século passado. Eu sou o Juliano, tô aqui com o Cassiano, que é líder e quase foi cacique. Ah, olha só. Tá todo mundo criativo hoje, né? Coisa incrível. Vai lá. Eu tô aqui com o Josué Campanhã, o nosso grande chefe e o líder, nosso líder de todos os tempos. Chefe e o cacique. Vamos ver se Fala de cacique, é o chefe. Pois é. Bom, com isso tudo, eu acho que eu sou da época jurássica, então. José Campanhã, diretor da CEPAL. Tanto tempo nós queremos marcar essa ocasião de gravarmos com ele. Sabe tudo sobre liderança. Todas as dúvidas que você tinha vão se esvair hoje nesse programa. Nós vamos falar sobre o líder de hoje, o líder de amanhã, os desafios da liderança contemporânea. Nós vamos lá para os recadinhos. Esse é mais um podcast CEPAL, podcast voltado para a liderança, como a gente já tinha prometido fazer. A gente volta daqui a pouco, oficialmente, para falar sobre liderança. No programa anterior. Muito obrigado. Sim, sala bim. Eu não sei quem que fala sim, sala bim. É o Chaves? Não, é o Taz, o Marcelo Taz do CQC. Sim, olha isso. Eu achei que fosse o Chaves. Estamos aqui entrando no ar com o podcast número 91. Podcaster ímpar, podcast CEPAL. E estamos entrando na noite de segunda-feira junto com o CQC, por falar no Sim, Salabim. Sim, Salabim. Nossa, hoje tem que gravar rápido. Mas não estamos atrasados. Olha que coisa importante. Não estamos atrasados. Este é o novo horário de publicação do podcastirmãos.com. Simplesmente porque nós decidimos que trabalhar na madrugada de domingo para segunda não é uma coisa muito humana. Simplesmente a gente decidiu que hoje é melhor, tá bom? Hoje é melhor. Nós estamos com nossos fins de semana muito atarefados. E agora, como um podcast profissional, podemos editar durante o horário comercial. Olha que bonitinho. Isso é muito bom. Na segunda-feira a gente consegue editar. Segunda-feira à noite o programa entra no ar. Este é o novo horário do podcastirmãos.com, consequentemente do podcast CEPAL também. Então, se você estava acostumado a ouvir indo pro trabalho na segunda, agora você vai ouvir na terça. Na terça, olha só. Indo pro trabalho. Ou na segunda noite mesmo, porque vai entrar mais cedo. Mas não vai entrar na madrugada. Vai entrar à noite. Provavelmente antes da meia-noite a gente vai tentar manter esse prazo aí. Não é um compromisso, tá bom? Até terça de manhã você vai ter seu programa no ar, mas a gente vai tentar colocar antes da meia-noite, na segunda-feira. Programa 91, isso significa que faltam 9 programas para o número 100 do Irmãos.com. E deve faltar uns 4 pra nascer o André, mais ou menos. É verdade. André é o nosso bacurizinho, pra quem não sabe. Acessa lá, bacuri.irmãos.com. A gente tem deixado lá todas as nossas impressões desses pais de primeira viagem. Mas por falar em pais, o nosso filhinho, podcastirmãos.com, vai chegar ao programa número 100. E pelas minhas contas, como vai entrar na segunda-feira, o dia da publicação do programa número 100 é dia 15 de novembro. Olha, que legal. A gente não vai poder fazer nada, porque a gente vai estar comemorando 5 anos de casado. É verdade, a gente já comemora tudo junto. Né, amor? A notícia boa pode ser essa, né? O programa número 100 não vai existir, já vai direto para o 101. Não, mas nós estamos preparando, se der certo, tá engatilhado já, estamos sonhando com isso, mas a gente só não informa porque ainda não está confirmado. Mas a gente quer deixar você com as unhas roendo, porque estamos preparando para o programa número 100 eu tenho medo dessas uma promessas. mega, hiper, super, blaster Olha isso. novidade.
Só isso que a gente pode falar. Eu morro de medo dessas promessas. E você ouvinte nada de ficar cobrando depois, viu? Não. Mas assim, de qualquer forma vai ser uma coisa especial. Deixa o Paulinho prometer, ser feliz. O programa 100 vai ser especial, você não tenha dúvida disso, tá bom? Então se prepara aí, dia 15 de novembro, tem programa 100 no ar. E olha só que chique, dona Adriana. Fomos convidados para participar de um programa de TV! Olha que bonitinho! A gente só tá avisando já, porque quando entrar o próximo podcast Irmãos.com, esse programa já vai ter ido ao ar. Nós fomos convidados para participar da Hit TV no dia 24 de julho do programa Movimento Jovem. O programa acontece todo sábado e é transmitido ao vivo pela Hit TV. Começa às 8 horas da noite, vai até às 10 horas da noite e nós fomos convidados para falar do nosso trabalho com jovens através da internet, do nosso podcast. Então você, no dia 24 de julho, procura aí na sua região qual é a Hit TV. Em São Paulo é canal 40. Tempo assistindo aquela novela horrorosa da Globo. 8 horas, não, Vai terminar às 10. A gente vai ter que ficar até às 10 no programa? Eu acho que vai. É porque é um programa de variedades, né? Então não vai ser só com a gente, vai ter outras atrações também. Em São Paulo eu sei que é canal 40. Tem também na Parabólica, pra quem tem Parabólica consegue acessar via satélite. E você vai seguindo a gente no Twitter e em irmãos.com, a gente vai dando informações conforme for chegando perto do dia 24 de julho de 2010. De julho, no sábado. No programa anterior, nós falamos sobre a promoção da Purifix, quem desse RT no Twitter. Ai, gente, para o podcast. Demais. Eu estou usando uma camiseta da Purifix. Eu também. Você não tá. Você esqueceu. Eu não tô com ela aqui, mas eu já usei. Tenho usado. Tá bom. E é muito legal, muito boa. Tá querendo enganar meus ouvintes, né? Eu tô com a camisa da Purifix. Ela e o Bacuri. A barriguinha aqui forrada de Purifix. Purefix, né? O pessoal tirou sarro que era de purê. Não, mas é Purifix. A gente fala purê pra ficar mais fácil de você digitar lá na hora de achar o endereço. Mas quem ganhou, o pessoal falou que foi marmelada, mas nós fizemos o sorteio pelo Sorteio-me. Eu não entendi por que marmelada. Foi o Egerman, né? Porque a gente fala muito dele aqui. O cara já virou uma celebridade nos podcasts. Participou do último programa e tudo, mas ele deu RT, o Sorteio-me o sorteou e ele já está com a sua camiseta Purifix. Nós vamos ter mais promoções assim, fica ligado aqui em irmãos.com. A camisa é chique demais, nossa. E o último recadinho é que no próximo sábado, isso se você estiver ouvindo lá pra frente, desconsidere. Mas se você estiver ouvindo mais pra frente, você pode pedir o DVD. É verdade, é verdade. Mas o próximo sábado, dia 17 de julho, você que é de São Paulo e região ou estará aqui nessa ocasião, não pode perder Missão na Íntegra com Ricardo Bitum, pastor Ricardo Bitum, falando sobre o tema Igreja, Plano de Deus ou Projeto do Pastor. Será no seminário Servo de Cristo, gente, o dia todo. Muito fácil de chegar no Servo de Cristo. É pertinho, metrô Vila Mariana. Pertinho, o metrô vai a pé. Linha Azul, você vai a pé. Das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E custa apenas R$20 por pessoa e R$10 se você for estudante e apresentar a sua carteirinha. Ou até mesmo se for seminarista, também é estudante, né? Mas se você for seminarista, é só apresentar a carteirinha do seu seminário. Você paga metade e você pode se inscrever através de irmãos.com ou do site da CEPAL. Tá bom? Então no próximo sábado, dia 17 de julho, aqui em São Paulo, Ricardo Bitum, Missão na Íntegra. Estudando a igreja com Ricardo Bitum. Email! Nosso último programa foi sobre podcast, o tão pedido podcast sobre podcast. Muitos e-mails que eu não sei responder, pessoas, calma, paciência. Pessoas fazendo perguntas técnicas. Eu já falei, não sei o que é Cubase, não sei, calma. Mas nós separamos 2 e-mails aqui pra ilustrar um pouquinho e pra contribuir um pouquinho com o tema do programa anterior e também, né, pra deixar você curioso de ouvir se ainda não ouviu o programa número 90. O programa antigo não foi muito técnico, não. Várias pessoas assim não que eu foi conheço, técnico. Que não entende nada, gostou. Mas teve pergunta técnica de pessoas que não foram na oficina de podcast, porque lá nós conseguimos explicar tecnicamente muitas coisas, né? No programa mesmo, a gente tentou ser o mais geral possível para poder abençoar mais pessoas, não só necessariamente pessoas ligadas na parte técnica, mas líderes que vão motivar e incentivar os seus liderados a fazerem podcast também. Primeiro e-mail de Nilber Joaquim, 20 anos, lá de Natal, Rio Grande do Norte.
E aí, galera do irmãos.com? Tem um amigo nosso que foi pro Natal. Ele falou que quando ele ia pro shopping, a hora que ele ia retirar o ticket lá do estacionamento, a mulher falava: boa tarde, retire seu ticket. Olha que bonitinho, gente. Eu acho tão chique. Até a japonesinha que fica dentro da cancela tem sotaque nordestino. É, lá de Natal. Depois de mais ou menos 2 meses ouvindo o podcast de vocês, tive tempo e coragem de escrever. Olha só, a pessoa demora pra criar coragem, né? A primeira vez que eu ouvi falar de vocês foi um dia que encontrei com uma amiga minha na passarela, na frente de um dos shoppings daqui de Natal. Ah, ele deve ter ouvido. Se bem que ele tava na passarela, ele devia estar a pé. Ai, então ele não ouviu, retire seu ticket. Por um acaso, ela descobriu que eu trabalho como programador e disse pra eu ouvir o podcast de vocês sobre vida de programador, que pra falar a verdade, nunca terminei de ouvir. Olha só, colega, por que ele tá mandando bem, então? Até porque eu nunca tinha ouvido um podcast antes e achei meio estranho. É o que a gente falou no programa anterior, as pessoas não estão acostumadas, ainda não tem a cultura de ouvir, mas olha só, continua lendo olha só, continua. Algum tempo depois eu estava no trabalho meio entediado e fui procurar alguma coisa boa pra ler. E aí eu lembrei do site irmãos.com. Entrei e vi que vocês tinham feito um podcast para a liderança. Olha só, escolhi o e-mail e nem sabia. Que esse também é para liderança. Esse também. E como eu sou um dos líderes de um pequeno grupo lá da minha igreja, resolvi escutar o podcast de vocês. Foi quando fiquei meio viciado e resolvi ouvir todos os podcasts de vocês, menos o do Vida de Programador, né? É, ele ouviu todos e não terminou de ouvir a profissão dele. Ai, que horror. Enfim, o podcast de vocês tem me ajudado muito, até a tirar algumas dúvidas nas reuniões que tenho lá no pequeno grupo. Desde que comecei a ouvir o podcast de vocês e outros, eu comecei a ter vontade de fazer podcast. Mas para isso era bom que eu tivesse uma dessas oficinas aqui no Nordeste, se possível no Natal. Ai, colega, Natal. Agora fica meio difícil da gente ir se fosse uns 6 meses atrás, a gente aceitaria o convite de ir pra Natal. Mas agora, né, com a barrigona e com o bebê chegando aí, fica mais difícil. Mas, vamos pensando, vamos sonhando, a gente vai ver o que pode, mas pode ser que tenha outras pessoas aí em Natal também que podem te ajudar nessa área. E olha como ele termina o e-mail. Deixa eu ver. Nem adianta tentar fazer o sotaque de nordestino porque eu sou do Amazonas. Manauara. Valeu, Nilber, pelo e-mail. É tudo a mesma coisa, não é? Saiu de São Paulo, é tudo Nordeste pra nós, né? Pra quem... Se bem que a Adri também é do Nordeste, lá de Mato Grosso do Sul é Nordeste também. É Norte. É Norte de qualquer jeito. Gente, Mato Grosso do Sul não aparece em lugar nenhum, né? É incrível. Gente, sem preconceito, tá? É só brincadeira. Outro e-mail é da Mariana Cardoso. Marina Paixão. Marina Cardoso, jornalista freelancer. Não fala de onde, mas ela escreve aqui: olá, pessoas! Amei os podcasts. Ela escreveu assim, tá? Não tenho culpa. Sempre entrava no site, mas nunca ouvia os programas. Achava até que deveria ser chato demais. Olha Esse é outro problema que a gente tem que tentar quebrar, né? Como a gente faz isso, Dri? As pessoas são sinceras, né, amor? Nos e-mails, acho não, mas sei lá, as pessoas veem, tem um programa de áudio. Eu vou perder tempo de tentar ouvir, mas ouve pelo menos os 5 primeiros minutos, né? O que você deve incentivar as pessoas. Porque não adianta a gente falar aqui no podcast pra pessoa ouvir os 5 primeiros minutos, porque se ela já chegou aqui, ela já passou dos 5 primeiros minutos. 5 não, dos 5 primeiros minutos. Pois eu que põe plural. Plural nos números. Um belo dia me interessei por saber o que vocês tinham pra falar sobre Martin Luther King. Depois disso, não parei de ouvir mais. Nunca mais, olha. Olha só, o Nilber lá em cima falou que o que chamou atenção foi que ele viu uma coisa sobre liderança, aí fisgou ele. Aí a Marina que falou que ela viu Martin Luther King e achava interessante alguma coisa sobre ele e falou, vou dar uma oportunidade pra ouvir. A gente tem que analisar essas maneiras que as pessoas chegam aqui pra poder trabalhar mais em cima e fisgar outras pessoas a ouvirem o podcast também. O que mais gostei até agora foi Uma Vida Cristã Relevante, aquele programa com o Paulo Júnior. Ouvi umas 10 vezes ou mais. Gostaria de transcrever os podcasts dos de Bereia. Tá escrita já, né, Dri? Vai transcrever. Ainda não. Não? Mas já vai. Já vai. Um grande beijo na barriga da Dri, onde se encontra o Bacuri. Mais esperado. Acho que ela não ouviu o podcast que ele chama André ainda. Não, mas ainda é o nosso Bacuri, né? É mesmo. Onde se encontra o Bacuri mais esperado dos últimos tempos. Parabéns, papai e mamãe. Muito obrigado. Obrigado pelos presentes também. Você viu, Marina, jornalista, que chique. Obrigado pelos presentes que, quiçá, chegarão. Não, mas tem sim. Vai ter, né? Vai ter. Vamos ver.
Então é isso aí, a gente vai lá pro podcast Cepal. Olha só, vamos explicar de novo. O podcast Cepal, ele funciona independentemente, mas como é realizado por nós colocamos dentro do podcast Irmãos.com. Então este é o podcast Irmãos.com, que dentro dele tem o podcast Cepal. Você vai ouvir agora a vinheta do podcast Cepal, você vai ouvir... Vai ouvir a gente mais sério no podcast Cepal. E às vezes a gente dá até algumas explicações pra quem ouve só a partir do site da Cepal. Então a gente tem que pensar nesse público também. Você tenha um pouco de paciência e seja abençoado também pelo podcast Cepal, que é o podcast Irmãos.com. Um dia você vai entender. Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao podcast Cepal. Estamos de volta para falar para a liderança, sobre liderança, com a liderança. Olha só que slogan novo. Saiu agora, hein? Muito bom. Saiu da cabeça. Nós estamos aqui novamente, eu, Paulinho, Adriana. Eu, Adriana. Cassiano. Olá, pessoal. Muito bom estarmos de volta aqui com vocês. E hoje duas novas vozes aqui pra você. Você vai conhecer, você que ainda não conhece, Juliano Barcelos. E aí, tudo bem? O Juliano é parceirão nosso no podcast Irmãos.com. Quem não conhece, nós temos já um podcast aí com mais de 90 programas. O Juliano é um participante fixo lá. E nós estamos aqui reunidos para receber Josué Campanhã, o diretor da Cepal. Muito bem-vindo ao podcast Cepal, Josué. Obrigado, muito jóia estar aqui com vocês e poder participar. A casa é sua, mas a gente convida você para entrar, pois né? Momento histórico esse, hein? Primeira participação do Josué no podcast Cepal, olha aí. E nós estamos aqui, antes de falarmos propriamente sobre a liderança contemporânea, os desafios da liderança contemporânea, que é a proposta desse programa, vamos falar um pouquinho sobre a Cepal. Vamos entender o que Cepal tem a ver com líderes e por que nós fazemos esse podcast voltado para a liderança. A gente já está no terceiro programa do podcast Cepal e hoje nós vamos abordar o que é a Cepal. Um pouquinho, né? A gente vai falando um pouquinho da Cepal em cada programa, mas vamos entender um pouquinho como o Josué chegou na Cepal, o que mais atraiu na Cepal quando houve a proposta de você trabalhar mais diretamente com a missão. Bom, a Cepal, ela existe no Brasil há cerca de 46 anos e originalmente ela era uma missão americana que veio para o Brasil com o foco de evangelização, mas depois de alguns anos ela percebeu que havia muita gente fazendo isso já e que não tinha praticamente ninguém trabalhando com a liderança, capacitando líderes, discipulado, ajudando os pastores no seu dia a dia, mobilizando líderes e mobilizando a igreja brasileira para alcançar não só o Brasil, mas as nações. Então a Cepal mudou seu foco, como a missão nos Estados Unidos também mudou, e a partir de então, nesses últimos 35 anos pelo menos, o foco da Cepal tem sido liderança. Uma curiosidade é que antigamente Cepal significava Serviço de Evangelização para a América Latina. Para a América Latina. E hoje... Antigamente. Exatamente. Tem muita gente que ainda não no século passado. É verdade. E hoje Cepal significa servindo aos pastores e líderes. Convenientemente a mesma sigla. Perfeito, exatamente. Deu certinho, muito bem. E dentro disso, a Cepal nos últimos anos tem focado então em ajudar e capacitar pastores e líderes, treinamento da liderança leiga, né, que a gente chama da igreja, encontros para pastores, nesses últimos anos o próprio site, os vários sites que a gente tem. Durante quase 30 anos teve a editora Cepal, né, que hoje foi diluída entre 7, 8 editoras diferentes e a gente publica muito mais. Enfim, uma série de programas voltados para a capacitação de líderes. E há cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, eu e a Raquel, minha esposa, tínhamos a convicção de nos juntarmos a uma agência missionária. Surgiu então a Cepal, a gente nem tinha imaginado, né, a possibilidade de estar na Cepal, mas naquela época surgiu a Cepal e o que mais atraiu a gente foi exatamente essa visão da Cepal de trabalhar com líderes e líderes que sejam multiplicadores e os valores da Cepal, o trabalho em equipe, família, a multiplicação, criatividade e outras coisas que a Cepal tem que chamaram muito a nossa atenção. Então nós estamos há 8 anos na Cepal e nesses últimos 5 tive o privilégio de ser o diretor, o primeiro diretor brasileiro depois de 42 anos na missão. Já pensou 42 anos em 2 minutos? Olha só, impressionante. Poder de síntese. Isso é porque é homem, né?
Mas um comentário aqui só, um acréscimo, é que nos últimos 4 anos uma coisa que tem me chamado a atenção na CEPAL é essa manutenção de foco, né? Então o foco é liderança e a gente aqui é lembrado disso o tempo todo, e para você que tem ouvido nossos podcasts e utilizado nosso material, a gente quer sempre frisar isso, né? O nosso foco é liderança e é nesse sentido, nessa área que nós queremos servir aos irmãos. Simplesmente pelo fator de multiplicação da liderança, né? A gente tem a visão de que quanto mais você trabalha com líderes, você trabalha com mais pessoas, porque eles estão influenciando lá um grande grupo de pessoas. É o fator multiplicador, né? Mas o pessoal que tá ouvindo a gente tem que entender também que o foco é liderança, mas o que a CEPAL tem com a relação à liderança? O que a CEPAL quer fazer com a liderança? Que é a questão da missão mesmo, que é ter igrejas saudáveis aqui no Brasil. Por isso que a CEPAL oferece os missionários, os treinamentos, os encontros, através de artigos no site também, tudo focado para a liderança e para a liderança saudável das igrejas brasileiras. Uma coisa que eu sempre comparo a liderança é o seguinte: se você tem um rio que tem um nascedouro, se esse nascedouro tiver uma água boa, uma água cristalina, a água toda do rio vai ser boa, a menos que você jogue sujeira lá, obviamente. Mas se a água do nascedouro é ruim, a fonte é ruim, ou tem água amarga, por exemplo, ou contaminada, o rio todo vai ter água contaminada. Na igreja acontece basicamente a mesma coisa. Se você tem uma liderança saudável, um pastor e líderes saudáveis, a probabilidade da igreja ser saudável é muito grande. Mas se os líderes não são saudáveis, a probabilidade da igreja também não ser saudável é muito grande. Então o foco da CEPAL é exatamente esse: a gente trabalha com o nascedouro da fonte, para que o nascedouro da fonte seja saudável. Há pouco mais de uma década atrás, você escreveu acho que primeiro foi um curso, né? Formulou um curso chamado Líderes do Amanhã. E o amanhã chegou, né? Pois é. Então, assim, a gente gostaria de conversar um pouco sobre o que mudou nesse período, e agora que o amanhã chegou, quais as transições que aconteceram, se a gente se preparou para elas, o que você pensou naquela época em relação a esse tema, e o que você pensa hoje a esse respeito, fazendo um retrospecto, uma avaliação. Eu creio que liderar a igreja no passado, pode ser há 10 anos atrás, 20 ou 30 anos atrás, talvez fosse uma tarefa bem simples comparada ao que é hoje. Primeiro porque o nível de exigência das pessoas, ou o nível de expectativa das pessoas, talvez não fosse tão alto, né? A gente tinha igrejas pequenas com 100, 150 membros, o pastor basicamente tinha que se preparar para pregar 2 ou 3 vezes por semana, a igreja tinha algumas atividades com jovens, crianças e coisas desse tipo, e ponto final, né? O pastor podia até preparar o sermão no sábado à noite às vezes, né? E levava o seu esbocinho, suas anotações lá para o púlpito e ponto final. Hoje, a gente continua tendo ainda uma grande maioria de igrejas numericamente pequenas, majoritariamente no Brasil, ainda acho que 70%, 80% das igrejas não tem mais do que 150 membros, mas acho que uma coisa que mudou é a expectativa, né? Então, a gente, talvez, ao invés de ter simplesmente uma celebração hoje, você precisa fazer uma superprodução, né? Seja numa igreja pequena ou grande. As igrejas grandes talvez criaram essa tendência. Então, o pastor, para preparar o sermão, já não pode ser no sábado, tem que ser na quarta-feira no máximo, porque tem que preparar o PowerPoint, tem que preparar os vídeos, a equipe de multimídia precisa saber antes o que vai acontecer, a iluminação, o som e uma série de coisas assim. Mas esse é só um exemplo. Eu acho que muito além disso, como esse tema de liderança se tornou uma coisa muito mais profunda nos últimos anos, a expectativa que as pessoas têm é de ter um líder, mas também de ter um pastor. E essas duas coisas nem sempre se conjugam. Então, creio que muitos pastores ficaram perdidos ao longo do tempo, porque aquela coisa que eles fazem melhor, que é pastorear, talvez nem todo mundo queira. As pessoas querem um líder, mas ele também não aprendeu exatamente como que se liderava. De outro lado, houve uma porção de mudanças no mundo e na vida das pessoas, nas cidades, etc. Antigamente, a
gente podia fazer a seguinte comparação: um jovem, sei lá, da capital comparado com um jovem do interior, o que mais influenciava eram as características familiares, né? Então, o jovem da capital, por exemplo, ou de uma grande cidade, ele tinha determinadas características que eram influência da sua família. O jovem do interior tinha outras características completamente diferentes, né? Eu me lembro que há, sei lá, 30 anos atrás comecei a trabalhar com jovens, então quando eu viajava com a cidade do interior, percebia nitidamente a diferença de um jovem da capital e um jovem do interior. Hoje, a coisa que mais influencia os jovens não são as características da sua família, mas são as características globais. Então, um jovem de São Paulo, de São José do Rio Preto ou de Xangai, todos eles têm um telefone celular, ou um iPhone, um computador, eles conversam pelo MSN, eles ouvem a MTV, eles são absolutamente iguais, né? E eles deixaram de ter essa influência familiar. E parece que a igreja não atentou para isso, né? De que a gente tem uma geração global dentro da igreja. Talvez muitos líderes continuem fazendo as mesmas coisas que faziam há 10, 20 ou 30 anos atrás. Esse é o grande desafio, né? Exatamente. Começa por aí. E, de outro lado, por exemplo, quando a gente treinava líderes há 20 anos atrás, basicamente você dava aquelas noções básicas, né, para os líderes, né? Como é que você lidera os jovens, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, etc. Hoje, se você chegar com essas coisas, não faz mais sentido, né? Você tem que ajudar as pessoas a pensarem, a descobrirem como é que elas alcançam aquele público, quais são as características desse público, e parece que ao longo do tempo a gente não ensinou as pessoas, os líderes na igreja, a pensar. A gente simplesmente deu ferramentas práticas na mão deles, mas que não se enquadram mais na realidade de hoje. Você já adiantou toda a minha lista. Tá, aqui. chega. Vai, fala, Vamos terminar por aqui. Acabou com os meus temas. Acabou aqui, com a as pauta. perguntas, as perguntas Abrangeu foram... tudo já. Eu tô prestando atenção na resposta aqui. Tem muita... Como assim? A gente não tava? Tem muita... Eu também, Não, viu? Também. Tem muito termo empresarial, termo de marketing, público-alvo, porque a gente percebe hoje que as igrejas estão se tornando praticamente empresas. A forma de gerir, a forma de trabalhar. Até que ponto isso pode ser prejudicial no sentido de perder o foco principal da igreja e nos transformar simplesmente numa empresa que vai correr atrás de objetivos do tipo, olha, nossa igreja, a nossa meta de igreja é dobrar o número de membros, tem que ter isso, ter alvos. Eu acredito que seja algo interessante, mas não ter uma meta em que, se o líder não conseguir isso, ou igrejas até que, se o pastor não conseguir um determinado nível de arrecadação, ele vai para outra igreja menor e vem outro pastor para essa igreja. Até que ponto essa questão empresarial atrapalha a igreja? Olha, ela atrapalha em 100%. A gente não pode deixar de ter a igreja bem administrada, com planos, com alvos, etc. Mas eu creio que alguns, nesse alguns eu incluo talvez uns 50% das igrejas evangélicas, eles foram para o outro lado, né? Eles foram exatamente para esse ponto onde você mencionou, que tudo virou plano, tudo virou meta, tudo virou público-alvo, nicho de mercado, e vai por aí afora. E, infelizmente, a gente tem hoje muitas denominações, especialmente as denominações novas, né, que surgiram aí nos últimos 20, 30 anos, totalmente focadas nisso. Então, eu tenho, por exemplo, algumas pessoas que já vieram conversar comigo na CEPAL, pastores, etc., completamente frustrados, e outros até mesmo arrebentados, porque eles se tornaram pastores de algumas denominações novas, e a forma de avaliação deles, que não é nem mensal, nem semestral, é semanal, né? Quanto que você arrecadou, quantos membros tem sua igreja, se você está atingindo o alvo, e se ele não atinge o alvo, então, se ele não está entre os top 10, por exemplo, daquela semana, ele vai ser deslocado para uma outra igreja menor, ou às vezes aquele que está entre os top 10, por exemplo, ele também é deslocado para um outro lugar porque precisa aumentar a arrecadação do outro lugar. É uma empresa mesmo. Virou um sistema empresarial, né? E isso faz com que haja uma consequência silenciosa que a gente ainda não está percebendo, quer dizer, a gente está começando a perceber isso, que são milhares de pessoas frustradas que acabam passando por essas igrejas, algumas até se convertendo genuinamente, mas depois acabam tão frustradas e tão machucadas que a gente está gradualmente aumentando o número dos sem igreja, né? É uma consequência direta, mas ainda silenciosa, porque a gente não tem como medir isso. Acho que tem algumas estatísticas que ajudam, mas ainda não dá para medir totalmente qual é esse impacto. E ao longo do tempo a gente vai ter uma igreja fora da igreja. Acho que esse é o maior impacto dessa linha basicamente empresarial. Mas
Mas sabe o que eu acho também? Que tem... Eu não sei se é por causa dessa linha empresarial ou se é por causa da concorrência, digamos, entre uma igreja e outra para fazer o culto mais atrativo. Mas eu vejo que as pessoas hoje estão se tornando muito mais cliente de igreja. Se eles vão no culto e aí não gostaram do tipo de cor, não gostaram da palavra, ele vai e já muda. Não, simplesmente levanta e sai no meio do culto com mínima consideração com quem tá lá na frente, né? Eles estão muito com essa cabeça de cliente. E eu não sei se é por causa dessa coisa empresarial, dessas metas que foi colocado pra igreja, ou se é por causa da população mesmo, que a população tá com essa cabeça muito mais de cliente. E aí eu gostaria de saber, assim, como que voltar, então, pra colocar na cabeça das pessoas a ideia genuína de igreja, de comunhão, parando com isso e linkando com essa pergunta também, que também não pode deixar ao Léo. Eu vejo que, assim, que uma igreja, ela tem que saber qual que é o foco dela, qual que é a missão dela, qual que é a visão, pra onde que ela vai. Eu acredito que é importante ter um pouco de plano mesmo, de metas, porque senão fica muito largado, fica muito abrangente. Aí eu gostaria de... Bom, tem umas 5 perguntas aí dentro da sua. Vamos lá. Vamos começar de trás para frente, então. Quando a gente fala de que a igreja precisa ter planos, por exemplo, alvos, etc., eu creio muito na questão do equilíbrio. Não é só ter uma igreja empresarial e nem só dizer assim, minha igreja é dirigida pelo Espírito Santo, a gente não precisa disso, né? Um tempo atrás eu visitei uma igreja e eu achei uma opção de coisas interessantes e eu pedi pro pastor, escuta, daria para você dar a cópia do planejamento da sua igreja? Ele disse, não, né? A nossa igreja nunca fez isso, né? É o Espírito Santo que dirige. Então, acho que nem um lado nem outro. Se a gente olha profundamente para o livro de Atos, a gente vê que tinha direção total do Espírito, né? Porque, por exemplo, nenhuma igreja colocaria no seu planejamento estratégico aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Eles tinham lá uma multidão de pessoas e, de repente, ninguém se tocava de que precisava pregar o evangelho para o mundo inteiro. E aí Deus falou, olha, então eu preciso a ajuda de alguém aqui para espalhar esse pessoal. E ele pega Saulo e começa a espalhar todo mundo. Nenhuma igreja colocaria no seu plano estratégico, olha, depois da gente atingir 20 mil pessoas, nós vamos espalhar todo mundo pelo mundo inteiro e vai ficar só a equipe dos presbíteros ou os 12 apóstolos aqui, né? Então, se o Espírito Santo não fizer isso, a igreja não vai colocar no planejamento dela, porque é muito difícil isso. Mas, de outro lado, quando a gente olha para Atos 6, por exemplo, que haviam problemas administrativos para serem resolvidos, né? As viúvas não estavam sendo atendidas, etc. A gente vê foco, porque Pedro diz, nós não vamos deixar de pregar a palavra. A gente vê um público-alvo, olha, esse é o nosso público e nós vamos continuar pregando para ele. As viúvas não são o nosso público-alvo, né? Apesar de elas serem da igreja, e aí eles têm que tomar decisões e resolver o problema. Então, olha, nós vamos escolher alguns homens e esses homens vão se dedicar lá ao projeto social da igreja, à missão integral da igreja, etc. Então a gente vê tudo que existe em administração nessa decisão. Vê foco, vê público-alvo, vê solução de problemas, vê potenciais conflitos, etc. Então, isso é o equilíbrio. O livro de Atos mostra isso na igreja primitiva. Tinha planos, tinha solução de problemas, mas tinha também direção do Espírito. Agora, se a gente pega então isso e volta para analisar um pouquinho as questões anteriores, a gente vê que no decorrer, eu não saberia precisar exatamente quando é que começou tudo isso. Mas na minha memória aqui, eu lembro que a primeira referência que eu tenho disso foi exatamente em 79, o primeiro ano que eu estava na Faculdade Teológica, quando começaram a surgir aqui em São Paulo algumas igrejas, vamos chamar assim, movimentos. Foi ali, final da década de 70, acho que não foi exatamente 79, mas tinha um pouquinho antes ali, entre 75 e 80, começaram a surgir essas primeiras igrejas. Se você olha antes disso, você não tem esses movimentos, você tem só a Igreja Assembleia de Deus, o movimento pentecostal e as igrejas históricas. Aí começaram a surgir aquilo que a gente chamava das comunidades. Comunidades, né? As comunidades, elas surgiram com uma proposta diferente e, inicialmente, elas não ganharam muita gente nova para Jesus. Elas arrebanharam todos os insatisfeitos das outras igrejas. Né? Tinha um pessoal inquieto. Bom, será que a igreja é só isso? Será que não tem algo diferente? Etc. Daí começou. A partir disso, começou então uma proliferação muito grande. Esse movimento de comunidades, ao que eu me lembro na época, era muito assim, genuíno. Você via que ele reunia os insatisfeitos das outras igrejas, mas ele tinha assim, alvos bem concretos. A partir disso, acho que aí entra no que a Adri levantou,
levantou, começaram a estimular a clientela, né? Então, aquele pessoal que saiu para essa primeira leva de comunidades falou assim, bom, era isso que a gente queria, mas faltou isso. E aí alguém com uma visão empresarial disse, bom, já que faltou isso, eu vou criar agora... Aí começou a concorrência. Exatamente, a comunidade 2.0. José, só um parênteses rapidinho aqui, mas porque eu acho que as igrejas, né, começaram a sentir ciúmes de ver, por exemplo, aquele monte de jovem reunido. Eu lembro na segunda-feira à noite, a gente ia lá pro Centro Professorado Paulista, com o Ademar de Campos lá, tinha o tio Cássio, né, aquele pessoal. Então, assim, as igrejas históricas olhavam e viam aquilo e eu acho que, assim, num certo sentido, começaram a ficar, pô, a gente tá perdendo o pessoal, né? Sim, e aí começou a concorrência, né? E agora, por exemplo, sei lá, 30 anos depois, eu me lembro que um tempo atrás eu estava dando uma espécie de consultoria para uma dessas igrejas que surgiram lá na década de 70. O fundador já faleceu, etc. E eles, numa das reuniões que a gente teve, eles estavam, assim, chocados porque um empresário cristão chegou para eles agora e fez uma proposta para comprar a igreja, comprar o nome, né? Não, o nome de vocês é muito bom e tal, então a gente queria comprar e incorporar a nossa igreja, né? Quando a proposta original não tinha nada a ver com isso, né? Então, o nome. Exatamente. Então, você percebe que ao longo desses últimos 30 anos, a gente teve propostas muito boas que surgiram e que algumas delas até continuam, propostas que surgiram a partir dessa primeira versão e que se deturparam totalmente. Depois surgiram, vamos dizer assim, uma terceira geração, uma terceira onda de igrejas que eram, ou que são essencialmente as igrejas empresariais, né? Que tem que multiplicar, tem isso, tem aquilo, etc. E aí essa proliferação gerou o clientelismo, né? Que hoje afeta não só as igrejas mais novas, né? Essas que têm entre 20 e 30 anos, mas que afeta também as tradicionais, né? E que afeta até o movimento pentecostal. Eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com 2 pastores de 2 ministérios, né, pentecostais, e eles se viam como concorrentes realmente, né? Se um construía um templo, o outro tinha que construir um maior. Se um comprava um microfone bom, o outro também tinha que comprar. Se um tinha um carro X, o outro tinha que comprar um carro. Não é velado isso, né? É uma coisa assumida, né? Sim. Então, a gente vê assim, realmente uma deturpação. Agora, a outra pergunta que você fez é como voltar? Eu não sei se eu vou ser pessimista agora, mas eu acho que não tem como voltar. Isso agora vai até as últimas consequências e vai chegar à quebra para daí a gente recomeçar. Né? Se a origem do problema foi o surgimento de várias igrejas com propósitos diferentes, gerando assim gerando um menu para os crentes, a única solução seria reduzir isso a uma única igreja, coisa que só vai acontecer com a volta de Cristo. Sim, né? Exatamente. A outra possibilidade é aquela que o George Barna levanta já na questão de uns 5 ou 6 anos atrás, um livro que ele escreveu chamado Revolution, em que as pessoas vão simplesmente sair da igreja. Né? Que é esse fenômeno que você citou um pouco do sem igreja, né? Sem igreja, crescente, exatamente. Só que aí acho que a gente vai ter 2 grupos. A gente vai ter os sem igreja, que estão totalmente desconectados de tudo e de todos, eles são frustrados, né? Eles creem em Deus, eles têm certeza da salvação até, mas eles não querem se envolver com nada, nem com um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa. E a gente vai ter aquilo que a gente poderia chamar, vários estudiosos têm chamado, de igreja na casa, né? Ou igreja nas casas, onde um grupo de pessoas se reúne e diz, gente, vamos voltar àquilo que é a base, estudar a Bíblia, adorar, orar, e acabou. E a gente junta aqui umas 10 ou 15 pessoas, não é célula, não é grupo, não é pequeno grupo, não é grupo familiar, não é nada. É simplesmente o que a gente chama de igreja na casa. E eles vão se reunir. Isso parece uma coisa chocante, mas na verdade eu me lembro que há 10 anos atrás, mais ou menos, eu vi o primeiro grupo surgindo. Lá em Vitória, onde eu morava, uma pessoa da igreja cansou da estrutura de igreja, de tudo, falou, não aguento mais isso, é só cargo, dinheiro, reunião, então não aguento mais isso. Eu vou começar um estudo bíblico lá em casa. Mas você não vai estar conectado a nada, a ninguém? Não. E ele se mantém. Esses 10 anos, de quando em quando eu encontro com ele reuniu a família dele, mais umas 2 ou 3 famílias. Tá firme lá. Mas o natural não seria isso, assim, institucionalizar em algum momento? Não dá para prever. Pode ser que sim, em alguns casos, pode ser que não. A questão é que essas pessoas não são pastores, não são líderes, eles são simplesmente crentes que querem estudar a Bíblia, orar, adorar e ter comunhão. Né? Então eles são, vamos dizer assim, o anti-estrutura, né? E qualquer tentativa de institucionalizar isso, eles vão boicotar.
percebo que isso parece uma volta pro começo de Atos. Eu sou de uma igreja pequena, nós devemos ter 300 membros mais ou menos, nós trabalhamos em célula, e o que a gente percebe da experiência que eu tenho é que existe uma demanda muito grande de líderes, e existe uma dificuldade grande de preparar esses líderes. E a gente tenta equacionar ou suprir essa necessidade, né, que nós entendemos o seguinte, que um líder, na verdade, ele é um pastor não titulado, mas ele faz esse papel porque ele cuida de um pequeno rebanho, pequena parte do corpo da igreja e do corpo de Cristo. Como balancear isso? Como chegar num ponto em que você tem a necessidade, mas para você não levantar líderes que estão despreparados ao ponto de, em vez de contribuir com a igreja, vão atrapalhar a igreja de Cristo, e vão atrapalhar as pessoas que eles vão cuidar, instruindo sobre coisas erradas, ou não tendo uma postura de liderança no sentido de ser um exemplo cristão? Eu diria que o resumo é o discipulado. Eu vivi as duas experiências de formação de líderes. A experiência tradicional de você pôr gente na sala, pegar a apostila, dar o curso, dar a tarefa, etc. E vivi isso por muitos anos, né, treinando líderes de jovens, líderes de igreja, pastores, etc. E eu vi um resultado com isso. Resultado até bom, satisfatório e tal. Mas eu faço a comparação disso com talvez o treinamento de garçons, né? Uma vez eu estava dando uma palestra num lugar que estava tendo na outra sala ao lado um treinamento de garçom, e o maître, né, ou o professor, estava ensinando como é que pega a bandeja, como é que põe a toalhinha no braço, como é que dá aquela volta com um monte de copo na bandeja sem deixar os copos caírem, etc. Então isso é treinamento, né? Você ensina como que tem que ser feito, ninguém tem direito a questionar, e aquilo ali é feito da mesma forma há centenas de anos e ponto final. Né? Então, dessa forma, eu acho que a igreja sempre treinou líderes, né? Só que dessa forma você não prepara a pessoa caso tenha um imprevisto. Se alguém entrar na frente do garçom ou der uma rasteira nele, o que ele faz? Enfim, esse tipo de coisa. De outro lado, eu vivi uma outra experiência que foi essa que você mencionou, quando ainda nem existia célula no Brasil, igreja com propósito, nenhum dos modelos e tal. A gente começou um processo de grupos na igreja, focado em discipulado, e a grande questão era como é que a gente vai multiplicar esses líderes na hora que esses grupos começarem a multiplicar. Então, inicialmente, a parte mais dura foi ter que esperar por 1 ou 2 anos pelo processo de crescimento sem que a gente pudesse fazer o crescimento. A gente tinha lista de espera de gente para abrir mais grupos, mas a gente não podia abrir porque não tinha líderes, né? E em 1 ou 2 situações em que a gente até tentou abrir, não, acho que fulano está pronto, põe ele ali para liderar, foi um fracasso. E aí, o que a gente aprendeu do processo? Que a primeira parte de formação dos líderes era exatamente o discipulado. Ele tinha que entrar no grupo, sentar na cadeirinha, estudar com a gente todas aquelas, não lições, mas fundamentos bíblicos. A gente vê diferença na vida dele. Depois que a gente via diferença na vida dele, aí sim a gente complementava o treinamento com alguns temas de liderança. E a gente tornou esse processo muito sólido e base para a multiplicação. Mas esse processo vocês faziam independente se a pessoa tinha dom ou não, sem analisar isso, dom de liderança? Isso vai surgir era dentro do processo, para todo mundo? Para todo mundo. Inicialmente, quando a pessoa entrava num grupo, por exemplo, de discipulado nosso, todo mundo poderia ser um líder em potencial e ninguém daquele grupo poderia se tornar líder também. A gente não sabia num primeiro momento. Então, o primeiro passo era aprender o que Jesus ensinou pra gente para imitá-lo. A partir disso, logicamente, a gente identificava se a pessoa tinha um determinado dom, uma tendência, ou aquela ali tem jeito para liderança, etc. Ou, às vezes, a lista de pessoas que a gente fazia num grupo, olha, o Joãozinho, a Maria, a Chiquinha tem tendência para liderança. Mas eles eram aqueles que não pegaram as lições básicas de Jesus sobre o discipulado. E, às vezes, surgia lá uma outra pessoa que a gente não tinha colocado na nossa lista, mas que aprendeu de uma forma tão profunda que pode ser que ela tivesse, sei lá, o dom de misericórdia, mas Deus queria usar ela como líder naquele momento, apesar dela não ter o dom de liderança. Então a gente viu ao longo do tempo que só, mais ou menos numa pesquisa que a gente fez, só 25% das pessoas que se tornaram líderes, por exemplo, de grupos, é que tinham dom de liderança. 75% não tinham. Alguns tinham dom de misericórdia, de fé, de ensino, de administração, etc. Mas elas passaram por um processo onde, primeiro, elas entenderam a essência do discipulado.
Depois elas experimentaram aquilo na vida delas e elas podiam exercer influência na vida das outras pessoas por aquilo que Jesus tinha feito na vida delas. E a partir disso elas complementavam então com alguns subsídios nossos aquilo que faltava para liderar, e aí sim se tornavam líderes. E esse 75% conseguiu liderar também? Sim. A gente começou, para vocês terem ideia, um processo em que nós éramos 8 pessoas inicialmente. Depois do primeiro ano a gente não teve mais do que umas 20 ou 30 pessoas envolvidas em grupos, e obviamente nesse primeiro momento havia um peso muito grande sobre nós, 3 ou 4, que tínhamos que liderar todos os grupos, né, até a gente formar a primeira geração de líderes. No segundo ano a gente não tinha mais do que umas 50 ou 60 pessoas, mas no sétimo ano a gente tinha 1.500 pessoas, 150 grupos, mais ou menos uns 300 líderes, né? E todos esses líderes foram formados basicamente dessa forma. Eu me lembro que a pessoa que veio a me suceder na coordenação de todo esse processo, no primeiro ano ela participou 3 vezes do mesmo estudo, porque não caía a ficha para ela daquelas coisas. Ela fazia tudo intelectualmente, preenchia tudo no livro, participava de todas as reuniões, fazia todas as tarefas, memorizava todos os versículos, mas quando chegava no final daquele ciclo, ela tinha muito aquela ideia de escola dominical. Você fechou a revista, agora eu vou pegar a próxima. Aí a gente dizia assim, olha, fulano, você não entendeu nada ainda e você está reprovado, entre aspas. Você vai ter que voltar e fazer tudo outra vez com um novo grupo. O nosso grupo vai continuar fazendo, vamos dizer, o módulo 2 e você vai voltar a fazer o módulo 1. Na primeira vez que a gente disse isso, ela esperneou muito, porque era uma pessoa formada intelectualmente, dentista, etc., estabilizada na vida e tal, e ela não entendia esse negócio. Ela voltou, fez uma segunda vez. Na segunda vez começou a cair a ficha, né? Mas a gente viu assim, olha, você ainda não entendeu tudo. É melhor você fazer uma terceira vez. Aí na terceira vez aprofundou um pouquinho mais e a gente chegou à conclusão assim de que ela tinha potencial para liderança, mas se ela fizesse uma quarta vez, aí sim ela ia entender tudo bem. Nossa. Ela fez 4 vezes. Um bacharel, isso foi. 4 vezes o primeiro ano, vamos dizer assim. Olha só. Só que 5 anos depois, a pessoa que se submeteu a isso está pronta para ser líder. Sim, exatamente. Aí depois de 5 anos, ela era líder do todo. Ela era líder de 150 líderes. Aí ela começou a dar o curso, né? Depois de 5 anos também, por favor. Então, você percebe que o processo de desenvolvimento de liderança não é só um livro, uma apostila ou um curso de final de semana. Isso é o complemento, né? O processo de formação de liderança é o que Jesus ensinou, é o básico, é você andar com as pessoas, junto, né? é discipular, é estudar a Bíblia juntos. Às vezes é não estudar nada, é sentar e escuta como é que tá a vida, ou vamos confrontar essa ou aquela área da sua vida, etc. Bater um papo só. Exatamente. E às vezes, por exemplo, eu conheço várias igrejas que implantaram células, grupos, ou sei lá, qualquer modelo de ministério que estão indo muito bem, e também posso te dar uma lista de 10 igrejas que foi um desastre. Por quê? Porque elas querem formar líderes igual a gente põe pipoca no micro-ondas. 3 minutos depois, tira o saquinho e tá tudo pronto. Entendeu? E não tem como fazer isso. E não quer nem piruar, né? Exatamente. Bom, mas voltando ao tema, né? Desafios da liderança contemporânea. Agora a gente tá no tema. Ai, que bonitinho. Agora a gente... É só pro ouvinte não perder. Quais são, assim, os maiores desafios que tem? Você falou da mulher, que é dentista e tal. E hoje, a mulher, ela tá com um papel muito forte. Tanto no lar, quanto no trabalho, na igreja. O líder, ele tá encontrando dificuldade para liderar a mulher de hoje em dia? Com certeza. Eu diria que ele encontra dificuldade para liderar a mulher e para repartir a liderança, compartilhar a liderança com a mulher, porque talvez historicamente o problema do líder seja que ele não consegue se reinventar, né? Eu diria que talvez o maior desafio do líder contemporâneo é se reinventar. É você pegar aquele conjunto de coisas que você aprendeu, que são bases sólidas, e perguntar como é que eu aplico isso hoje? Como é que eu adapto isso aqui
sem perder a essência. E pensando nisso, a liderança masculina, e pensando, por exemplo, os pastores, os líderes de forma geral, por que eles não se reinventaram? O tema da mulher, por exemplo, ou na liderança ou compartilhando a liderança, é só um dos pontos em que ele tem resistência, né? Dentre tantos outros. Ele vai ter a mesma dificuldade, por exemplo, que tem com a mulher, com a nova geração. Né? Porque a diferença que existe entre essa geração e os filhos é muito maior do que a diferença que tinha entre a minha geração e dos meus pais, né? Que a gente já imaginava que era grande, mas essa é muito maior. Então, eu vejo que em alguns casos não vai haver transição, vai haver ruptura. E eu creio que no caso da mulher, em parte isso já está acontecendo. Não há um compartilhamento da liderança e nem uma transição, mas há uma ruptura. E às vezes ou a mulher tem que brigar pelo seu espaço ou ela tem que bater de frente e dizer, bom, dá licença que agora eu cheguei, né? Que é o que vai acontecer com a nova geração, em muitos casos. Eu conheço algumas igrejas que a liderança se perpetua, por exemplo, já há 10, 20 ou 30 anos, e aquela geração que teria que substituí-la desistiu, eles já foram embora, e agora eles não querem passar a liderança para a geração seguinte, porque eles dizem, não, são muito novos. Alguns desses líderes estão já na casa dos 60, 70 anos, e essa geração nova está na casa dos 25. É que tem uma no meio aí, né? A do meio perdeu. A do meio perdeu. Ela já foi embora. Eu tenho ouvido bastante isso. Alguns líderes dessa geração do meio fazendo essa queixa aí, né? Dizendo, ó, o pessoal da geração mais nova aqui tá meio que... O pessoal do Irmãos.com, né? Tá assumindo a força, tá tomando a coisa à força e vai tomar de qualquer jeito. E a nossa geração, assim, perdeu, né? Então... E isso também é um reflexo da própria sociedade, né? Um dos temas mais comentados hoje no mundo empresarial é esse. Como é que a gente faz a transição para a geração Y? Esse não é um problema novo, né? Talvez ele só está se agravando hoje. Mas eu me lembro de ter lido uma ilustração muito interessante do Martin Luther King Jr. Pouco antes de falecer, ele deu um exemplo muito prático disso. Ele disse que essa transição precisa acontecer da seguinte forma. Ele deu um exemplo que talvez aqui no Brasil não seja assim tão bem visto, né? Mas eu vou colocar do jeito que ele colocou para não adulterar, né, a ilustração. Ele disse, assim como no campo, para você arar a terra, você precisa de 2 mulas. Se você coloca 2 mulas novas, elas têm muita força e elas vão ter uma produtividade altíssima, né? E vão embora e vão arar, 5 km por dia de terra. Só que elas não têm experiência, então vai sair a coisa meio em zigue-zague, enfim, vai comprometer a produtividade depois. De outro lado, se você coloca 2 mulas velhas, elas têm a experiência, mas elas não têm a força. Então, elas vão fazer direitinho, sem fazer o zigue-zague, etc., mas elas vão ter metade da produtividade das mulas novas. Então, ele disse, pra gente ter o equilíbrio, é preciso pôr no arado uma mula velha e uma mula nova. Aqui no nosso caso, quem que é a mula velha, José? Bom, aqui no nosso caso, quem que é a mula velha e quem que é a mula nova? A gente tá no caminho, nosso arado aqui tá no caminho. Então, a mula nova, ela vai puxar a coisa, ela não vai deixar a coisa ficar do jeito que tá e tal. E a mula velha vai dar a direção. Olha, por aqui, e vai ter uma produtividade muito boa por causa da experiência e da força, né? Acho que às vezes a gente perde um pouco desse referencial, né? Quando eu falo, por exemplo, da ruptura em algumas organizações ou igrejas, acontece isso. Quer dizer, não houve, talvez, paciência, né, dos mais jovens de buscar a experiência dos mais velhos, não houve a vontade dos mais velhos de passar a experiência para os mais novos e ter paciência para os ajustes, porque isso implica em ajuste de ambos os lados, né? Se não houver paciência dos mais experientes e também paciência dos mais novos, quer dizer, acaba cada um indo para um lado e a gente tem esse tipo de ruptura. Então, acho que a gente perde muito com isso. E essa fusão, né, de força, de vontade, de renovação com experiência é o ideal. Por exemplo, olhando para a minha vida, né, eu gostaria de ter a força que eu tinha de 20 anos atrás, mas com a experiência de agora, né, porque eu erraria muito menos lá atrás. Mas acho que Deus não deu para nenhum de nós, né, aos 50 anos, a força que a gente tinha aos 20, né, e também não deu a experiência aos 20 que a gente tem aos 50, que é exatamente para a gente caminhar junto, né? E se a gente caminhar junto, a gente vai produzir muito mais, né? Então o pessoal tem que ter muita paciência com a gente, né? Porque a gente ainda vai errar muito. Vão mesmo. Eu também passei por isso. Eu, segundo o Adri, eu já não estou mais nessa geração. Você não erra mais. Eu não erro mais. Eu já não tô.
Bom, já que o Josué aqui, grande irmão Josué, citou o Grande chefe. Martin Luther King, nós gravamos um programa no podcast irmãos.com, número 88, sobre a vida do Martin Luther King. Não precisa parar de ouvir esse, não. Termina de ouvir esse. Termina de ouvir esse e depois vai ouvir. Volta lá. aquele lá. Josué, quando a gente entra na CEPAL como missionários, a gente passa por um processo seletivo, bonito, assim, né? Deixa a gente arrepiado. E uma das perguntas que é feita nesse processo é como você se vê daqui a 5 anos. E aqui a gente tem falado de como era a liderança há um tempo atrás, quais os contrastes com a época de hoje. Agora eu devolvo a pergunta pra você. Como você vê a liderança daqui a 5, 10 anos? Qual é a tendência da liderança, né? Será que a gente consegue prever alguma coisa? Para que caminho está se dirigindo? E como antecipar essas mudanças para já estar pronto para elas? Olha, eu vejo talvez fazendo uma divisão, né, em 2 blocos. Uma liderança que vai, de um lado, se arrebentar cada vez mais. Talvez os pastores ou líderes gospel empresariais, o futuro para eles não é muito bom, né, porque empresarialmente talvez eles ainda vão continuar crescendo. Por 5, 10 anos eles vão esgotar o máximo possível o potencial econômico, financeiro, empresarial das pessoas que eles lideram, né? Ou tirando dinheiro delas na igreja, ou vendendo produtos, ou criando shows, ou sei lá, qualquer coisa desse triste. tipo, né? Acho que ainda tem lenha para queimar aí. E eles vão, de um lado, ganhar dinheiro, mas de outro se arrebentar. De outro lado, eu vejo que vem surgindo uma liderança, eu não diria nova, mas uma liderança que quer voltar às origens, que quer voltar às bases e que tem procurado direcionar a igreja para isso. Seja através de um modelo de ministério, de um estilo de ministério, seja através da descoberta do próprio modelo que ele encontra ali as necessidades na igreja onde ele está, no local onde ele está, seja numa organização. É um caminho árduo também, porque esse grupo vai lutar contra uma correnteza imensa que tem a mídia na mão, que tem a televisão na mão, que tem dinheiro, que tem jatinho, que tem, enfim, um monte de coisas, né? Mas se eu olhar para Jesus e aquele grupo derrapado de 12 homens que ele escolheu, não era muito diferente, porque eles tinham o Império Romano contra eles tinham força contra eles, e soldados, armas e dinheiro e tudo isso. Mas eles revolucionaram o mundo. Então, não dá para medir o impacto dessa liderança agora. Eu diria que daqui 5 ou 10 anos, pode ser que haja uma depuração. A depuração vai ser mais ou menos como Jesus disse lá, olha, o anjo vai vir com a foice, vai tirar o trigo, o joio do meio do trigo e a gente vai conhecer quem é quem. Você pode ter muito joio, mas quem produz fruto é trigo. Você não faz pão com joio, você faz pão com trigo. Né? Então eu diria que daqui 5 anos, 5 ou 10 anos, a gente realmente vai conhecer quem está plantando trigo hoje. Quem está sendo sério com Deus, buscando discipulado, buscando uma formação de pessoas, de líderes que vão fazer diferença, quem está formando os profissionais da sua igreja ou do seu grupo de uma forma bíblica para eles fazerem diferença no mundo. A gente vai conhecer esses frutos, porque o restante é joio. E joio a gente corta e lança no fogo e é só palha. Né? Josué, você já citou na sua introdução, mas eu tinha pensado um pouco nisso. Essas demandas atuais da liderança contemporânea, elas requerem uma formação de um líder diferente, né? Então, assim, a minha pergunta, ou a questão para nós aqui, é se os nossos seminários ou institutos bíblicos, eles têm se adaptado a esses novos tempos, ou se ainda esse é o melhor modelo hoje para a formação de liderança, né? Mas a gente pensar um pouco também na formação que está sendo oferecida hoje, né, para os líderes, para os pastores e líderes. Eu creio que a gente tem 3 grupos aí de formação hoje. Você tem aqueles seminários tradicionais que na sua grande maioria não se reinventaram. Então eles estão literalmente falidos ou falindo, infelizmente. Literalmente, né? Literalmente, sim. Num segundo grupo, a gente tem os seminários que se reinventaram, mas se reinventaram para se adaptar à aprovação lá do MEC ou a ter um curso reconhecido pelo governo, etc. Que eu também não creio pessoalmente que é a solução. Respeito quem foi por esse caminho, mas não creio que é a solução, porque de repente você está atendendo questões jurídicas, legais, etc., mas não questões de formação ou de necessidade de formação
formação. E você tem um terceiro grupo que não está indo para seminário nenhum, que são igrejas que estão formando, né? As famosas ou escola de líderes, ou escola de profetas, ou coisa desse tipo, que estão dando o essencial. Eles disseram, olha, nós não precisamos de antropologia, filosofia, psicologia, nós precisamos ensinar a Bíblia para o pessoal, etc. Alguns, acho que até de forma sincera, estão conseguindo fazer alguma coisa relevante, mas outros caíram naquela tendência que a gente falou agora há pouco, de produzir líderes igual fornada de pão de queijo. Então, olha, nós temos que dar o básico, e o curso que era de 1 ano passou para 6 meses, o de 6 meses passou para 3, e tem gente agora formando líderes em 1 mês, né? Porque precisa líder ou de grupo, ou de célula, ou líder para a igreja, ou pastor, etc. Então, eu diria que hoje a gente tem esses 3 grandes grupos, 3 grandes tendências, e eu não vejo que nenhuma delas vai conseguir atender a demanda ou a necessidade de momento. Talvez a junção de tudo isso, ou até a explosão de tudo isso, vai fazer surgir uma nova forma de treinamento de pastores e líderes, né? De um lado, eu creio que nós precisamos de gente formada com conteúdo, etc., porque quando você vai pregar em qualquer igreja, o pessoal já não está ouvindo de forma inocente como ouvia há muito tempo atrás, né? As pessoas querem conteúdo bíblico, prático, aplicável dia a dia, etc. Essa formação pode ser que venha de um curso teológico, mais um aperfeiçoamento profissional, pode ser que venha do inverso, né? Que era uma coisa que a gente até abominava no passado, né? Quando qualquer pessoa dizia que era vocacionado, não, larga tudo e vai para o seminário. E hoje a gente vê o contrário, a gente vê profissionais saindo do mundo corporativo e indo para a igreja, ou até nem saindo do mundo corporativo, mas se tornando pastores. Então, acho que é muito rica essa experiência, seja de um lado para o outro, seja do lado teológico para o lado profissional, seja do profissional para o teológico. Mas o fato é que os futuros pastores e líderes precisam pegar o livro, precisam estudar, precisam se aprofundar na Bíblia, precisam conhecer o mercado, precisam saber fazer aplicações práticas, porque essa é a base que a gente vai ter para o futuro, né? E se você não estudar, se a pessoa não estudar, a gente vai ter um monte de gente fazendo profetada aí, fazendo exegegue, como diz o Roberto Lai, né? E enganando as pessoas, né? Então, a solução tá: estude a Bíblia, estude os livros. E é por isso que a gente aproveita a deixa para lançar o nosso curso teológico profissional. Vai custar apenas R$900 por mês. Não, tô brincando. E você ganha uma Bíblia. Pra você ler em casa. Josué, ótimo, muito obrigado. Trouxe muito. O Josué tem esse poder de falar muita coisa com poucas palavras. Trouxe muitas outras dúvidas. Não, mas esclareceu muita coisa. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma alegria. Espero que cheguem no podcast número 1000. Nossa, aê, até lá você é mula velha, hein? O alvo era 500, já viu? Já? Esse negócio de mula velha, mulher nova, tem umas mula velha com pouca idade também, e mula nova com idade avançada. Eu sou mula nova.